Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou a professora Ana Carolina e esse é o Kelvin. E hoje vamos para mais uma aula de biologia. O tema de hoje é aves, a segunda parte. Vamos lá? Quais são os objetivos da aula de hoje? Vamos falar sobre a compreensão da anatomia e fisiologia das aves, entender o comportamento e a reprodução desses animais, além de entender a importância ecológica das aves. E vamos iniciar com uma reportagem. Aves morrem com o estômago cheio de plástico em atol do Pacífico. No atol de Midway, no Oceano Pacífico, milhares de aves morrem por inanição. As vítimas aqui são os albatrozes. Então, como você pode ver nessa imagem aqui, nós temos um albatroz, né? Ele está morto e conforme ele foi entrando em decomposição, é possível ver tampas de plástico, restos de plástico dentro do corpo dele. Mas o que fez um albatroz se alimentar de plástico? Muito provavelmente ele confundiu. Ele não tem esse discernimento de saber o que é e o que não é para se alimentar. Os elementos de plástico, os objetos de plástico são muito parecidos com animais. Então eles confundem e acabam se alimentando. Ou mesmo se alimentaram de peixes, por exemplo, que dentro do corpo deste peixe tinha plástico. É possível, ok? Inanição significa quando o animal ele morreu sem se alimentar, sem nutrientes, né? Pode ser sem nutrientes, sem líquido, ok? Bom, você já tem uma boa noção de como que é o comportamento dessas aves, né? Então, o que faz esses animais de fato se alimentarem do plástico? Então, como eu falei, esses animais eles se alimentam do plástico porque eles confundem os tampinhas, sacola, restos de produtos, né? Pacotinho de sorvete, palito de sorvete, vários elementos que nós, humanos, deixamos na praia, eles acabam confundindo e se alimentando com isso, ok? E como que funciona, então, o sistema digestório das aves, né? Como você já deve saber, as aves não têm dentes, ok? Então, como que elas mastigam, como é que elas vão se alimentar? Afinal, aves se alimentam de diversas coisas diferentes, ok? Então, o sistema digestório das aves, ele é constituído pelo esôfago, o papo, proventrículo, a moela, o intestino e a cloaca. Então, ele vai iniciar aqui, como você pode ver, né? Ele inicia aqui pelo bico, certo? Passa aqui pelo esôfago, aqui embaixo nós temos o papo, né? Atrás aqui do papo, nós vamos ter a moela, né? Essa moela, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas é onde o milho, por exemplo, que a galinha se alimentou, ele vai ser digerido, ok? Finalizando aqui, né? Ele vai para o intestino, ele forma o intestino e sai ali na cloaca, ok? O esôfago, né? Ele vai ter esse papo, que é como se fosse para armazenar uma parte do alimento por um tempo, certo? Então é no papo que esse alimento ele vai ser ingerido pelo animal e vai ser armazenado e amolecido. Ok? Ele precisa armazenar por um tempo esse alimento, amolecer esse alimento, para assim seguir a digestão, tá? Aqui nós temos uma imagem de como que se forma, né? Como que é, de fato, esses estômagos, né? Então, o estômago das aves, na verdade, ele é dividido entre o proventrículo e, de fato, a moela. O proventrículo, né, que seria essa primeira porção aqui formada pela papila, pela camada glandular, né, e pela camada muscular, que vai empurrar esse alimento, né, de fato, para a moela. No proventrículo acontece a digestão química. Então, aquela primeira digestão que vai quebrar os nutrientes em pedacinhos pequenininhos, ok? Lá na moela, que é a parte posterior, né, essa parte maior aqui, que é formada pela mucosa e pela camada córnea, além dos gastrólitos, né, que vão fazer essa digestão, ela vai ser formada, vai acontecer, né, a digestão mecânica. Inclusive, algumas aves ingerem pequenas pedrinhas e tudo mais, justamente para auxiliar a digestão que acontece ali na moela, certo? Já afinal, elas não têm dentes, né?
Aqui tem uma imagem mostrando melhor como que funciona, né? Como que é esse sistema digestório. Então, aqui está o bico, aqui seria a faringe, o esôfago, o papo, onde vai ser armazenado e amolecido esse alimento, o estômago químico, que vai quebrar essas moléculas, esses nutrientes em pequenos pedacinhos para que de fato possa ir para a circulação sanguínea da ave, além da moela, onde vai acontecer a digestão mecânica, ok? E, por fim, o intestino, e aqui embaixo a cloaca, por onde vai sair as excretas, tá? É na cloaca que vão sair as excretas, vai sair o ovo da ave, ok? Onde vai acontecer, de fato, a reprodução. E daí a gente vai falar sobre o sistema reprodutor. Então, como você já deve ter visto, já deve ter ouvido falar, as aves têm diferença entre macho e fêmea. Isso mesmo, é o tal do dimorfismo sexual. Ok? Então você consegue saber, por exemplo, quando é o macho e quando é fêmea. E uma dica, geralmente o macho é mais colorido, mais vistoso, tem aquelas penas todas coloridas. Por quê? Porque ele precisa atrair a fêmea, é ele que atrai a fêmea. Ok? O pavão, por exemplo, nessa imagem aqui do meio, o pavão macho, ele tem essa pena gigante, esse penacho, né, na cauda, gigantesco, atraente, bonito, e ele ergue essas penas para atrair a fêmea, para que ela tenha interesse nele, ok? Aqui, essas aves aqui são a Maria Leque, que nós temos aqui no sudeste do Brasil, né? Então, macho e fêmea tem diferença na coloração desse penacho que está na cabeça. O macho é o que está laranjadinho, a fêmea é o amarelinho, ok? E com relação ao cuidado parental, as aves, diferente dos outros animais, os outros grupos de animais que nós vimos até agora, né? Os anfíbios, os répteis, né? As serpentes que nós vimos na outra aula, as aves vão ter esse cuidado parental. Isso quer dizer que elas vão cuidar do filhote até que ele adquira um certo tamanho, uma certa capacidade. Por exemplo, os passarinhos, né? Do grupo Passeriformes, né? Eles montam todo o ninho, a fêmea bota o ovo e ela fica ali chocando o ovo por vários dias, dependendo da espécie, né? Até que esses passarinhos de fato nasçam. E durante um tempo, ela e o macho se dividem para alimentar esses filhotes, até que eles tenham penas suficiente e que eles consigam voar e se alimentar sozinhos, né? Inclusive acontecem acidentes, né? Quando essas aves elas começam a querer aprender a voar, às vezes acontece de cair, se machucar e até morrer, né? Então a mãe normalmente ela fica ali próximo para auxiliar os filhotinhos, né? Com relação à diferença, né, do sistema reprodutor. Então, a transferência dos espermatozoides, ela vai acontecer do macho para a fêmea, tá? E vai pela justa posição da abertura das cloacas. Então, o macho aproxima a cloaca da fêmea, né, a sua cloaca da cloaca da fêmea, para que ele possa inserir os gametas masculinos na fêmea, tá? Então, aqui na fêmea nós temos os ovários, né? O ovário, né, com os óvulos ali dentro, ó, o óvulo foi amadurecido, veio aqui pelas vias genitais, formou a albumina, que é aquela clara do ovo, certo? E chega aqui próximo da saída, tá? Com relação ao macho, né, as aves machos, elas vão ter os 2 testículos, onde há a produção dos espermatozoides, além das vias genitais, por onde vão passar esses espermatozoides para encontrar, né, a cloaca da fêmea. Ok? Com relação ao sistema respiratório, tá? Então, como eu já falei numa outra aula, né, as aves, elas têm, além dos pulmões, elas vão ter os sacos aéreos, tá? O ar, quando entra pelo bico, né, pelos seios nasais aqui, ele vai direto para aqueles sacos aéreos que estão na região posterior. Certo? Aí tem várias inspirações e respirações e expirações. Esse ar ele vai para o pulmão, depois ele passa para os sacos aéreos que estão aqui na parte ventral, para daí sair durante a expiração. Para que servem esses sacos aéreos? Para facilitar a respiração da ave enquanto ela está voando, para que ela fique leve enquanto está voando, certo? Até porque enquanto ela está em pleno voo, é muito ar que entra pelo bico, ok? Além disso, as aves têm algo diferente das outras espécies que nós falamos até aqui, né, os outros grupos. Então, elas têm uma estrutura que é semelhante a uma bolsa
E essa bolsa vai ter as cordas vocais, que são responsáveis pelo grito ou pelos cantos das aves, né? Então aqui, por exemplo, tem uma imagem mostrando esse órgão, é a siringe, tá? Então o ar ele vai passar por essa região aqui que vai vibrar. Se você apontar a tela do seu celular aqui para esse QR Code, você vai conseguir ouvir o som da araponga, que é essa ave que nós temos aqui no Paraná. É muito comum e inclusive deu o nome à cidade de Arapongas. Tá? É por conta do canto dessa ave que é bem peculiar, ok? Então o ar ele passa por essa região aqui, por essa bolsa, onde vai vibrar para formar o canto das aves. E por que será que elas cantam? Sim, para atração. Então as aves elas vão cantar para atrair o macho, canta para atrair a fêmea, ok? Com relação ao sistema circulatório, né? A circulação das aves, ela é formada pelos vasos sanguíneos, pelas artérias, pelas veias, né? E o sangue, ele vai passar pelo corpo todo, pelos 2 pulmões, inclusive, e o coração das aves, ele é formado pelas 4 cavidades. Então, vai ter os 2 átrios, que é a porção superior aqui do coração, os 2 ventrículos, esquerdo e direito, que é a porção inferior do coração. Então, o sangue rico em oxigênio que saiu dos pulmões, né, entra pelo átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo e vai para o corpo todo através da artéria principal, tá? Quando ele retorna para o coração, ele vai entrar pelo direito, pelo átrio direito, vai passar pelo ventrículo direito e volta para os pulmões para receber o oxigênio. Ok? Inclusive, a circulação sanguínea das aves é bem parecida com a nossa. O sangue rico em oxigênio e rico em gás carbônico não se misturam, ok? Com relação ao metabolismo, o metabolismo são aquelas reações químicas que acontecem no corpo, tá? Então, eles são endotérmicos. As aves são endotérmicas, ou seja, a sua temperatura ela não vai variar de acordo com o ambiente. E é justamente por isso que essas aves conseguiram, né, estar em várias regiões do planeta, certo? Então elas conseguem viver em regiões muito frias, né, com climas extremos, justamente porque elas conseguem manter essa temperatura constante. Aqui nesse gráfico você consegue perceber, né, a diferença ali entre o lagarto e o rato. O rato é endotérmico, como as aves, né? Então a temperatura vai se manter sempre constante, independente da temperatura ambiente. Ok? Não é o que acontece, por exemplo, com o lagarto, né? A temperatura do lagarto, por exemplo, só vai subir se o ambiente estiver quente, certo? Então, das aves, daria para comparar com o gráfico ali onde está mostrando do rato, ok? E vamos para uma atividade. Mamíferos e aves estão distribuídos por quase todas as regiões do globo terrestre, das mais quentes às mais frias. Qual a relação entre a taxa metabólica desses animais e a temperatura do ambiente em que vivem? Vou te dar 2 minutinhos para você pensar e eu já volto com a resposta.
E aí, conseguiu chegar numa resposta? Qual é a relação entre a taxa metabólica, ou seja, aquelas reações químicas, né, que acontecem no corpo das aves, e com a temperatura do ambiente, né, a temperatura do meio? Então, ó, mamíferos aves são endotérmicos, ou seja, mantém a temperatura corporal independente do ambiente. Altas temperaturas vão reduzir a taxa metabólica, baixas temperaturas vão aumentar a taxa metabólica. E isso é justamente para que elas consigam regular essa temperatura de acordo com o ambiente sozinhas, sem necessitar, né, por exemplo, que nem dos lagartos, dos répteis que precisam dos raios do sol, por exemplo, para aquecer o próprio corpo. Então, as aves e os mamíferos conseguem fazer isso sozinho, apenas regulando essa taxa de reações químicas que estão acontecendo em seu próprio corpo, ok? Com relação à excreção, as aves são animais que têm como a principal excreta, né, matérias eliminadas pelo organismo, como fezes, urina, suor, bilis, etc., né? É o ácido úrico. Como eu falei numa outra aula já, o ácido úrico ele é muito bom porque precisa de pouquíssima água. Como as aves não possuem bexiga, né, para armazenar a urina, então é muito prático que ela não precise armazenar uma grande quantidade de líquido, certo? Então ela vai excretar o ácido úrico. Além de várias espécies tem essa glândula de sal, né, para eliminar uma determinada quantidade de sal que tem no corpo, ok? Com relação ao sistema tegumentar, né? As aves elas possuem as penas, né, que vão ajudar a manter a temperatura constante, ou seja, por isso que elas conseguem ser endotérmicas. Uma das características é justamente a presença das penas, tá? E as penas elas são formadas por essa estrutura que a gente chama de raquis, né? E as bárbulas, que são as partezinhas moles da pena, que vai facilitar o voo, vai fazer com que a ave fique mais leve, certo? E consiga ajudar a manter a temperatura constante do seu corpo, ok? E vamos para mais uma atividade? É comum vermos aves de ambientes aquáticos como patos, marrecos, biguás e cisnes ficarem algum tempo pressionando com o bico a região caudal. Assim, com a extremidade do bico, extraem e distribuem sobre as penas uma substância oleosa produzida por um par de glândulas uropigianas. Com base no texto e em seus conhecimentos, quais são as funções desses óleos produzidos pelas glândulas uropigianas? Pensa um pouquinho e eu já venho com a resposta. E aí, conseguiu chegar numa resposta? O que tem a ver essa glândula? Por que eles vão passar, as aves, né, passam esse óleo
nas penas. Qual a função disso? Se você pensou na impermeabilização dessas asas, né, do corpo da ave, sim, você acertou, tá? Principalmente aquelas aves que precisam mergulhar para se alimentar, né, para pescar o peixe, por exemplo, né? É muito útil esse óleo ser passado na pena, assim a água não vai encharcar a pele da ave e assim ela consegue voltar a voar tranquilamente, né? Ok? Então, essa glândula uropigiana, ela fica próximo da cauda. E a ave, ela passa o produto dessa glândula, que seria o óleo, justamente para impermeabilizar as penas, ok? Com relação aos hábitos alimentares, existem vários grupos de aves, né? E o que caracteriza cada um desses grupos de aves? Principalmente a forma como elas se alimentam, porque vai determinar o tipo de bico que ela vai ter, certo? Então, por exemplo, esse primeiro aqui que você pode ver é aquela ave que come de tudo, a generalista, né? Tem esse bico aqui arredondado na parte de cima, mais compridinho. Já as aves que vão capturar insetos, elas têm que ter o bico um pouquinho mais afunilado, certo? As que vão quebrar os grãos, elas vão ter o bico mais forte, um pouco mais estreito, né, mais arredondado. Aquelas que retiram sementes de coníferas, por exemplo, a do pinhão, não é mesmo? A Araucária angustifolia, que é a árvore típica aqui do estado do Paraná, é um exemplo de conífera, tá, que produz o pinhão. Quais aves se alimentam de pinhão? Tem várias, né? Tem a gralha picaça, a gralha azul, e elas vão ter o bico mais ou menos parecido com o desse aqui que está aparecendo, justamente para retirar essa semente, tá? Aquelas aves que vão se alimentar de invertebrados que estão no lodo, né? Que ela vai ter que inserir o bico numa região para conseguir retirar do lodo esses invertebrados, ela vai ter esse bico mais alongado, ok? E as que comem fruta têm o bico grande, forte, arredondado na parte de cima, como você pode ver, um exemplo típico daqui seria o tucano, ok? Com relação à importância ecológica dessas aves, né? Então elas atuam como agentes polinizadores de angiospermas, algumas espécies, né? Então o que é essa polinizador de angiospermas? Angiospermas é um grupo de plantas que produz flor, fruto e semente, ok? O agente polinizador é aquele ser vivo que vai carregar o grão de pólen de uma planta para outra. A gente tem vários exemplos de invertebrados que fazem isso, por exemplo, abelhas, borboletas, né? Algumas moscas, né? E nós temos aves que fazem isso também. Inclusive tem algumas espécies de morcegos que são polinizadores, tá? E elas também podem ser dispersoras dessas sementes. Isso quer dizer que elas vão se alimentar do fruto e, consequentemente, levar essa semente para outras regiões, certo? Aqui nós temos o exemplo tucano, que vai se alimentar de frutos, né? E a gralha azul, que se alimenta do pinhão. Quando ela vai se alimentar desse pinhão, né, ela pega alguns, outros ela deixa cair, alguns ela enterra, certo? E ela acaba contribuindo, né, para a reprodução da araucária. A gralha picaça também faz isso com primor, ok? Ainda sobre a importância ecológica. As aves, elas vão regular a população, né, de serpentes e roedores por conta da alimentação delas. Muitas se alimentam de serpentes, de pequenas serpentes, de ratos, roedores pequenos, certo? Como corujas, por exemplo, e elas vão controlar a população desses animais. E elas também podem atuar como bioindicadores da conservação. Isso quer dizer que elas não conseguem sobreviver em locais, por exemplo, que estejam poluídos demais. Aqui na imagem a gente tem o pelicano, né, que ele está por conta do petróleo, né? Ele entrou na água, o petróleo grudou nas penas e daí ele não consegue mais nem voar, nem se alimentar de novo, né? Precisaria vários banhos aí para retirar esse petróleo para que ele consiga sobreviver, senão provavelmente ele vai morrer, ok? Então, na aula de hoje, nós falamos sobre a anatomia e a fisiologia desses animais, das aves. Falamos também sobre o comportamento e a reprodução das aves, além de falarmos sobre a importância ecológica desses animais. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima!